Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar Química. Sou a professora Jânia e o assunto de hoje é sobre introdução à Química, certo? Então, na apostila de vocês, na unidade curricular número 1, tá? Tem lá a introdução à Química e hoje a gente vai estudar o que tem, vocês encontram na página 6 a 7. Então, a gente vai abordar aqui matéria e energia. Então, eu vou fazer uma introdução de matéria e energia, mas o objetivo de hoje é a gente entender um pouquinho sobre a matéria. Bom, então quando a gente fala, né, de química, a gente sabe que é só a gente olhar ao nosso redor, né, que tem química, né? Então a gente vai tomar um medicamento, a gente sabe que tem química, né? A gente vai usar um shampoo, tem química, a gente vai usar qualquer produto que for, né? Fazer um bolo, tem química, fazer um pão, tem química, né? E até alguns termos a gente costuma usar em questão de alimentação, né? Não coma algum tipo de comida porque tem muita química, né? Então, realmente, as comidas têm química. O que a gente tem que sempre priorizar na hora de falar, que às vezes tem alguma química nociva, né? Porque não tem como a gente não comer uma comida que não tenha química, né? Até um bolo muito bom vai ter química ali, né? Reação ali do fermento, né? O fermento, ele vai liberar ali CO2, certo? Então, tudo envolve química, tá? Então, química ela é uma ciência que estuda a matéria, então a gente vai entender um pouquinho sobre isso, certo? Então, quando a gente fala de matéria, não tem como também falar de matéria e não falar de energia, né, dentro da ciência de química, certo? Então, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço, tá? Então, esse aqui é um conceito bem universal, né, sobre o que vem a ser a matéria, né? Então, a matéria ela tem massa, né? Tem massa, tem volume também, né? E ocupa lugar no espaço, né? Ocupa espaço, certo? E o que é energia? É tudo aquilo que realiza trabalho, né? Então, a energia, né, energia solar, né, qualquer tipo de energia, né, realiza algum tipo de trabalho, certo? Então, agora a gente aborda mais sobre o que é a matéria, certo? A gente vai entender um pouquinho sobre o que vem a ser a matéria. E quando a gente fala de matéria, também não tem como a gente falar de matéria sem falar de átomos, né? Porque toda a matéria é composta de átomos. Né? A gente sabe que o átomo é uma pequena partícula, né, que é onde vai formar a matéria, certo? Então, a gente tem aqui o modelinho, né, onde a gente tem aqui a matéria, aqui a gente tem as moléculas, né, essas moléculas são formadas de moléculas de átomos, certo? E aqui a gente tem, então, né, o modelo aqui de Rutherford e Bohr, né, que foi quem idealizou esse modelo aqui do átomo. Então, a gente tem aqui, né, o núcleo do átomo, onde a gente sabe que tem prótons e nêutrons, né? E temos aqui a eletrosfera, onde se encontram os elétrons, né, que é carregado negativamente, enquanto o núcleo é carregado positivamente. Então, não tem como a gente falar, né, de matéria e a gente não falar de átomos, certo? Então, a gente tem um modelo aqui, onde a gente vê que existe aqui uma matéria, onde tem aqui essa matéria formada por moléculas, essas moléculas são formadas por átomos, né? Então, a gente tem aqui um modelo, né, um dos modelos propostos, né, de átomo, que foi aquele modelo lá idealizado por Rutherford, né, e também por Bohr. Então, a gente tem aqui um átomo, onde ele tem um núcleo, no núcleo dele tem prótons e nêutrons, né, carregado positivamente, e temos aqui ao redor, né, orbitando aqui a eletrosfera carregada negativamente, que são os elétrons, certo? Então, a gente sabe que o átomo forma o quê? A matéria, né? Então, tudo que a gente vê ao nosso redor é uma matéria que é formada, então, de partículas de átomo, tá? Então, os átomos, né, a gente sabe que a gente, no dia a dia, né, no nosso cotidiano, a gente vê, então, né, vários compostos, né, várias matérias formadas, então, por átomos, tá? Então, a matéria atômica, por sua vez, é composta de interação de partículas, né? Então, como falei para vocês, essas partículas são prótons e nêutrons, né? E aí a gente tem uma nuvem de elétrons em órbita, né? Como eu mostrei ali para vocês, tá? Que são negativos, né? Quando a gente fala de elétrons, e aqui os prótons,
né, são carregados positivamente. Os nêutrons, né, são nêutrons, certo? Então, normalmente a ciência considera essas partículas compostas importantes porque eles têm tanto massa como volume, né? Então, a gente está falando da composição, então, de uma matéria. Aqui nesse esquema aqui, nesse desenho, nessa imagem, a gente pode verificar aqui, por exemplo, né, matéria, e a gente sabe, por exemplo, que a água, né, a água é uma matéria. A água é formada de quê? De moléculas, e as moléculas são formadas por quem? Pelos átomos, né? Então a gente tem a fórmula, né, da água é H2O, né? Então a gente sabe que são duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então eles são formados por átomos, certo? Então a gente tem aqui esse modelo, né, da água, né, das moléculas da água que são formadas por átomos. E é então uma matéria, certo? Então, todas essas coisas que você observou, comparou, e a gente pode dizer, né, e cuja quantidade você mediu, tem então características comuns. Ocupa o lugar no espaço e tem massa, tá? Então, a gente pode colocar então a água como esse modelo. Então, com relação à matéria, como eu disse para vocês, né, se a gente observar ao nosso redor, né, no ambiente, certo? A gente vai perceber que se a gente pegar uma bola, se a gente pegar um lápis, né, uma caneta, um caderno, um notebook, certo? Né, alimentos, ok? Se a gente observar o que? A lua, né, as estrelas e outras ainda, como podemos ver, né, sentir, não ver, mas sentir, como vento, né, e brisa, ou seja, o ar, né? Também ali tem o que? Uma matéria, né, composta por átomos, certo? Então, se você colocar algumas dessas coisas em uma balança, né, aquilo que a gente pega, vai ter o que ali? Né? Vai ter uma massa, né? Vai ter ali uma massa, um peso, certo? Então, a gente vai ver que possui uma quantidade de massa medida em relação a um padrão estabelecido, pré-estabelecido, certo? Então, aquilo que tem massa vai ter o quê? Vai ter o peso, tá? E a gente sabe também, né, que essa formação da matéria, né, ela pode ser também uma formação, né, física, certo? E aqui a gente tem, então, uma explicação sobre o estado físico da matéria, né? Então, assim, talvez vocês já devem ter estudado sobre isso, né? A gente vai, então, rever aqui, né, como sendo o estado físico da matéria. Então, a gente tem aqui o estado sólido, o estado líquido, né, e o estado gasoso, né, o gases, certo? Quando a gente vê essas imagens aqui, né, que são ilustrações, a gente vê que as moléculas, né, de um componente sólido, elas são bem próximas, né, bem ajustadas, certo? Já no líquido, elas já são um pouquinho mais separadas. Então, se a gente olhar na molécula da água, né, então é um pouquinho mais, aquelas moléculas ali um pouquinho mais separadas, certo? E quando a gente vê em forma de gás, essas moléculas são mais dispersas, então, tá? Comparada quando a gente fala aqui de sólido, certo? Então, aqui existem as interações moleculares, né? Para sofrer alteração, esses tipos de molécula aqui, né? Nos estados físicos da matéria, precisa ter algumas influências, como por exemplo, uma temperatura, ou seja, a temperatura alta, a temperatura baixa, né? Uma agitação molecular também, né? Pode causar uma alteração, né, nas moléculas, certo? Da matéria. E aqui nessa imagem a gente pode ver as mudanças, né, do estado físico da matéria. Então aqui a gente pôs, né, um slide aqui, nessa imagem então ilustra, tá? O que? Ilustra a mudança, né, do estado físico aqui, no caso a água, né? A gente pegou o exemplo aqui da água, né? Então a água no seu estado sólido, né? Então a gente tem aqui o gelo, certo? Então, no estado sólido, quando passa para o estado líquido, a gente chama esse processo de fusão, tá? A gente chama o processo, então, de fusão, certo? Quando a água, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama esse processo de vaporização, tá bom? E aqui, quando está no processo, né, de gasoso, passa para o processo aqui, né, de líquido, a gente vai chamar de liquefação, que pode ser aqui num processo de condensação, tá? Então, a condensação pode ser, por exemplo,
quando as nuvens estão carregando de água, a gente também pode chamar esse processo de condensação, tá? E aqui a gente também tem um processo que chama-se sublimação, certo? A sublimação é quando passa do estado gasoso, do estado sólido, direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá? A gente tem então o processo de sublimação. Para acontecer todos esses efeitos aqui, de mudança do estado físico, né, no caso da água aqui, que é uma matéria, precisa de quê? De temperatura, né, oscilação de temperatura, tá? Diferenças ali de temperatura, seja temperatura alta ou temperatura baixa, certo? Então, falando também da solidificação, certo? A solidificação é quando vai passar do estado líquido, né, para o estado sólido. Então, a gente lembra de quem? Da água, né, formando ali um gelo, tá? Então, como é que vai estar as moléculas aqui da água, né? Bem ajustadas, certo? Então, a gente tem aqui o processo de fusão do estado, né, sólido para o líquido, né? Vaporização do estado líquido para o gasoso, por exemplo, uma água que não está fervendo, né? Solta um vapor ali, certo? E aqui a gente tem o processo de liquefação, né? Que é a condensação, que passa do estado gasoso, né, para o estado líquido, certo? E temos aqui a sublimação, né, que pode ser tanto do estado gasoso, que passa do estado sólido, que passa para o estado gasoso diretamente sem passar pelo líquido, e vice-versa, certo? Do estado gasoso para o estado sólido, certo? Então, existem essencialmente 5 processos de mudanças do estado físico da matéria, como eu comentei com vocês. Fusão, tá? Então, qual que é o exemplo que a gente tem de fusão? Né? Eu já falei para vocês o que é fusão. Então, qual que é um dos exemplos, né? Só para a gente comentar aqui. Um cubo de gelo que vai, né, estar fora ali do congelador, vai se derretendo e transformando em água, né? Então, o degelo ali, né, é o processo de fusão. Se a gente lembrar do Polo Norte, né, as calotas polares lá, aquelas camadas de gelo, quando elas se desfazem, ocorre, né, o processo de fusão, tá? E vaporização também, que a gente já viu, né, o conceito de vaporização. Então, a gente pega aqui um pouquinho de uma explicação, algum modelo, né? Ela pode ser obtida de 3 maneiras, né? Calefação, por meio de um aquecimento, tá? Ebulição, água fervendo, né, um processo de ebulição, água fervendo, e evaporação quando, por exemplo, as roupas estão secando no varal, ocorre esse processo de evaporação. Ebulição é o ponto de fervura, né, por exemplo, você coloca uma água para ferver, chega ali naquele ponto de ebulição quando a água, ela ferve, certo? E aqui, calefação, quando ocorre um processo de aquecimento, né, pode ocorrer, então, uma evaporação. Liquefação ou condensação, né, como eu falei para vocês já, né, sobre os conceitos. E o exemplo aqui é a formação de orvalho, tá? O exemplo das nuvens também, que eu comentei com vocês, né? Aquela água, a água atmosférica, que tem ali a umidade atmosférica que tem no ambiente, ela vai se condensar ali, por exemplo, né, na gramínea, tá? E aí a gente tem solidificação, tá? Vimos já o conceito de solidificação e o exemplo de solidificação é a água líquida que vai se transformar em gelo, certo? E sublimação, também a gente já viu os conceitos, né? Um exemplo é o gelo seco, né? O gelo seco é o que? O dióxido de carbono solidificado, né? Então, para vocês que já viram o gelo seco, é muito utilizado para transportar material biológico, né? Medicamento, certo? Então, o gelo seco, como ele é formado de dióxido de carbono, né? Ele, aos poucos, né, vai se desfazendo, tá? Então, ele passa do estado, né, que ele está estado sólido direto para o estado gasoso sem passar pelo líquido, tá? A gente tem, então, um exemplo, né, então, aqui do gelo seco. Bom, então, assim, para a gente concluir nossa aula, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre matéria, né? Vocês podem dar um pouquinho de ler mais um pouquinho, né, na apostila, né, em outros materiais, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Desejo muitos sucesso no estudo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!